Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para anunciar para os irmãos o novo lançamento da editora Árvore da Vida, O Coração da Bíblia, o livro do nosso querido irmão André Dong. Esse livro faz parte do programa O Livro na Minha Mão e já está disponível para as igrejas. E nós queremos encorajar você que ainda não faz parte do programa O Livro na Minha Mão, procure o serviço de literatura da sua localidade e se inscreva, irmãos, nesse programa. É um grande incentivo e encorajamento para todos os irmãos estar sendo edificados através da palavra escrita. Além desse lançamento, temos também o lançamento desse livrete, O Bombardeio, uma mensagem liberada pelo irmão Esdras Mar para os jovens e foi transformada neste livreto. E a editora recém lançou e nós queremos encorajar você para promover esse livreto entre os jovens, entre os pais, uma mensagem de grande ajuda espiritual para todos nós. Além disso, nós também queremos divulgar para os irmãos o pacote semeador. São 10 chaves, irmãos, que nós temos preparado para atender as igrejas, a fim de encorajar os irmãos no encargo da pregação do Evangelho por meio da comportagem semidinâmica, junto com os livros, também semeando o jornal Árvore da Vida. Para concluir, irmãos, queremos apresentar para os irmãos a Bíblia de estudo King James, atualizada. Essa versão tem sido indicada pelo nosso querido irmão Pedro Dong e acompanha, a fim de atender os irmãos interessados, já está com essa Bíblia à disposição. Faça o seu pedido, procure o serviço de literatura da sua localidade e adquira a Bíblia de estudo King James. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Boa noite, queridos e amados irmãos. Pela misericórdia do Senhor, chegamos a mais uma mensagem. É a mensagem da semana 2 do Alimento Diário Herdeiros de Deus, que corresponde à mensagem 18, que está sendo liberada a sequência de mensagens sobre o tema Os Ministros da Nova Aliança. E mais uma vez nós temos a oportunidade de revisar essa mensagem que tem nos auxiliado, tem nos ajudado muito. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a Deus por esses irmãos que estão à nossa frente, que têm a incumbência, o encargo, a comissão de trazer essas palavras para nós. E nessas palavras, como temos visto, a palavra profética, que é uma palavra que traz luz, revelação para os dias atuais e também a direção daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus quer realizar nesses últimos dias. Nós então desejamos iniciar com uma breve oração. Senhor Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos pela palavra que você tem nos falado nesses últimos dias. Nós pedimos ao Senhor que nos dê um coração puro, para que ao ouvir as palavras do Senhor, nós possamos corresponder a esse falar e a essas palavras. Sim, Senhor Jesus, nos preserva, Senhor, na simplicidade, nos preserva na pureza,
nos dê, Senhor, esse coração puro e também nos dê e nos conserva um coração simples para que possamos, Senhor, na simplicidade e na pureza, seguir o Senhor humildemente. Nós pedimos, conceda esse Espírito a nós, conceda a Tua vida, Senhor, a todos os que ouvirem essa palavra, essa mensagem, possam ser vivificados no Seu Espírito, despertados no Seu Espírito e assim receber mais luz e orientação e direção da parte do Senhor. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Então nós queremos iniciar a revisão dessa mensagem. Que o Senhor abençoe a todos nós que estivermos ouvindo as palavras do Senhor. E nosso desejo hoje é apresentar vários versículos e várias passagens. E através dessas passagens da Bíblia, esses versículos da Bíblia, nós possamos então ganhar uma visão e ganhar mais luz, mas também mais compreensão e mais vida do que o Senhor tem nos falado nesses últimos dias, né? Até mesmo revisando a mensagem 18, né? E pude encontrar um versículo que eu achei muito interessante, esse versículo. Aí eu queria ler esse versículo, o versículo de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, onde diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Então até aqui a parte A, né? Então são muitas coisas para dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Então nós contamos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, também nos ilumine os olhos do nosso coração, e assim, dessa forma, nós possamos ter uma compreensão melhor, a compreensão maior, possamos desfrutar mais, possamos ser alcançados com a luz do Senhor e a revelação do Senhor, e possamos todos nós sermos ajudados, né? Então é maravilhoso. Então nós gostaríamos de iniciar falando para os irmãos que nós temos sido privilegiados, né? No capítulo 9 de Hebreus, versículo 14, nos diz uma palavra que pode nos ajudar muito. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então o sacrifício do Senhor foi pelo Espírito eterno. Ele se ofereceu a si mesmo. Ele se ofereceu a si mesmo pelo Espírito eterno. E isso é uma chave para nos abrir a experiência, né? Por um lado o conhecimento, por outro lado a experiência do desfrute das riquezas insondáveis de Cristo. É uma chave para nos abrir o entendimento e a prática, na qual nós podemos receber, nós podemos assimilar e podemos manifestar isso no nosso andar diário, no nosso viver. Então, a chave para entender e para nos levar à experiência prática é nós conhecermos que a maneira que o Senhor se ofereceu como sacrifício foi pelo Espírito eterno. Então nós temos esse ponto, o Espírito eterno. Nós gostaríamos de abordar um pouco sobre esse tema, para nós nos situarmos
naquilo que o Senhor hoje está nos mostrando, nos apresentando, né? Então, primeiramente, quando nós vemos Espírito eterno, então nós estamos vendo sobre a eternidade, né? Espírito eterno, então é algo que é eterno. Estamos vendo sobre a eternidade. Também tem um outro versículo, que é o de Isaías 57, versículo 15, eu gostaria também de ler para os irmãos, que aborda esse tema. Isaías 57, versículo 15. Onde diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, o alto, como está dizendo aqui, assim diz o alto, está falando do Senhor. O sublime, como diz aqui, está falando do Senhor. E quando diz que habita a eternidade, também está falando do Senhor, o qual tem o nome de santo. Ele habita a eternidade. Em hebreu nós vemos Espírito eterno, e aqui nós estamos vendo que Deus, nosso Senhor, habita a eternidade. Então, ao desfrutar do Senhor, ao contactar o Senhor, nós estamos contactando aquele que habita a eternidade. Pelo fato de contatar a eternidade, então isso é um pouco difícil para nós entendermos. Ou seja, a nossa compreensão ela é um pouco limitada. O nosso entendimento também, para absorver essa questão da eternidade. Então, como poderá isso ser esclarecido para nós? Vejamos, no alimento diário, na página 23, nós temos algumas figuras. São alguns desenhos que nos ajudam a entender melhor. E dessa forma, então, nós vamos poder desfrutar e vamos poder praticar. Nós nascemos no tempo, nascemos e vivemos no tempo. Então, nós temos uma compreensão do tempo. O tempo é contado, né, por horas, minutos, segundos, mas também o conjunto de horas formam dias, conjunto de dias forma semanas, formam meses, formam anos, né? Anos formam séculos e séculos formam milênios. Então nós temos um entendimento do tempo, mas o entendimento da eternidade é mais profundo, é elevado, porque é outra dimensão, é a dimensão onde Deus habita, é a dimensão de Deus. Então no tempo, os irmãos poderão observar que está sendo colocado no visor, né, para os irmãos poderem observar melhor. Nós temos uma linha. Essa linha no tempo, ela vai desde a eternidade passada até a eternidade futura. É uma linha, é uma reta, né? Então, vocês poderão observar que nessa linha é a linha do tempo. Então nós temos aqui a eternidade passada na letra A e a eternidade futura também a letra A. Ligando a eternidade passada à eternidade futura, nós temos a linha do tempo, também conhecida como a ponte do tempo, que liga as duas eternidades. Então, nesse período, que é o tempo, ocorreram fatos de extrema importância, fatos muito importantes, importantíssimos, que isso tem a ver com a nossa salvação. Isso tem a ver com a nossa redenção. Tem a ver com o fato de nós
nos tornarmos filhos de Deus por nascer da água e do Espírito. Nascemos da vida divina e nos tornamos filhos de Deus. Esses fatos que são ligados a nós e a todo aquele que crê, eles ocorreram no tempo. Nós vamos ver a letra B, né? Então, a fundação do mundo, na letra B, onde a fundação do mundo teve a criação, e aí nós fomos criados, Adão foi criado, o homem foi criado, a humanidade foi criada. Aí na letra C, nós vemos a encarnação. Então na encarnação, nós vemos que a palavra tornou-se carne. Ou seja, Deus, que é a palavra, tornou-se homem. Nós vemos a encarnação do verbo, a encarnação da palavra, a encarnação de Deus. Então aqui nós estamos vendo a eternidade passada, depois a fundação do mundo, depois a encarnação, a letra C. Aí nós temos a letra D, que fala sobre a crucificação. Então primeiro Deus se tornou um homem e viveu aqui na terra por 33 anos e meio, e foi à cruz, e na cruz ele morreu por nós, ele derramou seu sangue por nós, ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício a Deus, pelo Espírito Eterno. Então nós estamos vendo a crucificação, na letra D. Depois nós temos a letra E. Na letra E, nós vemos a ressurreição. Então ele morreu por nós na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição foi a glorificação do Filho. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Ele foi glorificado, ele ressuscitou. E aí depois nós vemos a letra A, que fala também da eternidade. Então, como a nossa mente, o nosso entendimento já está habituado, acostumado a lidar com esse fator, o fator tempo, o fator temporal, é mais difícil para nós ter uma compreensão da dimensão onde Deus está. Então, nós estamos muito acostumados às coisas ocorrerem no tempo. Então, nós podemos lembrar do ontem, nós podemos também pensar no amanhã, mas ainda assim, é difícil para nós compreendermos. Puxa, Deus habita a eternidade, e nós contactamos o próprio Deus que habita a eternidade. Nós contactamos o Deus vivo. Nós contactamos a eternidade. Então, para nós compreendermos melhor, nós então podemos ver, né, que se nós ligarmos esses dois extremos, então vocês poderão observar agora no desenho, na figura que será apresentada. Se ligarmos os dois extremos, nós temos uma linha reta, e nos extremos nós temos a eternidade passada e a eternidade futura. Que tem depois, nós temos o princípio e tem o fim, né? No tempo nós temos o início, no tempo, e no tempo nós temos o fim. Então nós temos outros itens que ocorreram durante o tempo. Mas se ligarmos as extremidades da eternidade, então forma um círculo, que essa segunda figura é a figura 2, onde vocês poderão observar que nesse círculo você não consegue determinar o princípio e o fim, porque é um círculo, é sem começo e sem fim. Então nós não conseguimos determinar. Por isso o círculo, esse círculo é o símbolo da eternidade, porque não tem começo e não tem fim. É diferente do tempo, né? Então na eternidade, como não tem princípio e não tem fim, é algo eterno.
não tem começo, não tem fim, e é simbolizado por círculo. No círculo você não consegue determinar. Então na eternidade não há o fator tempo. E na eternidade, nós vemos, né, que é representada pelo círculo, né, nós vemos algo importante, que dessa forma, a fundação do mundo, temos a encarnação, temos a crucificação e a ressurreição, são fatores que ocorreram no tempo, foram colocados na eternidade, inseridos na eternidade. Então, se tornou, cada fator desse se tornou eterno. A encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, foi eternizada. A crucificação foi eternizada. A ressurreição também foi eternizada. Então, a obra que Cristo cumpriu aqui na terra, quando ele foi glorificado, ele ressuscitou e foi glorificado, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo Espírito eterno. Então, por meio do Espírito eterno, esses fatos que ocorreram no tempo foram eternizados. Então, a ressurreição se tornou eterna, assim como a encarnação se tornou eterna. Todas as coisas que o Senhor cumpriu, todas as coisas que o Senhor executou, as coisas que o Senhor fez e realizou, as realizações do Senhor com respeito ao plano de Deus, aquilo que Deus planejou e o Senhor, o Filho, ele executou, ele realizou, foram eternizados. Isso é simbolizado também numa figura muito importante que será apresentada também para vocês aqui, a figura 3, que é a Arca da Aliança, que é uma figura do Antigo Testamento. Essa arca representa o Deus, que é eterno. Então, nessa figura da arca, vocês poderão observar que tem um item que está sendo destacado, que está sendo ampliado, que é um item da arca, que se chama a argola. Então, essa arca, esse utensílio, ele tinha também esse componente que é a argola. A arca, em cada canto da arca tinha uma argola. E através dessa argola é que a arca era transportada. Havia os varais, e os varais eram de madeira de acácia, eram cobertos de ouro, e os varais atravessavam as argolas. E através dos varais e das argolas é que era possível transportar a arca. Então nós estamos vendo que a argola tem a forma de um círculo. Então, essa argola representa o Espírito Eterno, porque é a forma de um círculo. O círculo é o símbolo da eternidade. E a argola tem esse formato. Então, representa o Espírito Eterno. Isso mostra o quê? Que nós, para contactarmos o Deus que habita a eternidade, que é representado pela arca, só podemos contactar através do Espírito Eterno. O Espírito é o caminho, é o meio para nós contactarmos o Deus que habita a eternidade. Então, da mesma forma que na figura, a argola era atravessada pelos varais e através disso era transportado. Então, os homens poderiam transportar a arca. E isso devido a essas argolas onde passavam os varais. Então, meus queridos irmãos, o que o Senhor hoje está nos apresentando é que cada vez que você abre a boca e invoca ó Senhor Jesus, você está contactando o Deus eterno. Você está contactando a eternidade. Mas veja que você, assim como eu, todos nós estamos no tempo. Nós somos seres que vivem, andam e agem no tempo. Nós somos seres temporais. Então nós temos o dia do nosso nascimento, nós temos o dia
o dia em que nós cremos, nós temos o dia que nós somos batizados, nós temos o dia que reunimos, os momentos que reunimos, né? Mas nós, quando exercitamos o nosso espírito e invocamos, nós somos transportados para outra dimensão, para a dimensão de Deus, que é a eternidade. Podemos contatar a eternidade. Agora considere, cada vez que você fala Senhor Jesus, cada vez que você exercita o seu espírito, invocando esse nome, você está contactando Deus que habita a eternidade. Você é transportado para a eternidade. E na eternidade não há o fator tempo. Por isso, aquilo que o Senhor realizou, e hoje, nos dias atuais, podemos ver, realizou há 2000 anos, se torna imediatamente real para você. Você diz, Senhor Jesus, a redenção está ali real. Porque não tem o fator tempo, é a dimensão da eternidade. Você diz, Senhor Jesus, tem a encarnação. Você diz, Senhor Jesus, tem a morte do Senhor, tem o sangue do Senhor, eficaz, poderoso. No momento que você clama, no momento que você invoca, você acessa, né, o Deus que habita a eternidade com todas as suas riquezas, com tudo que Ele é, e se torna disponível para você. Com toda vez que diz Senhor Jesus, então tem a encarnação, né? Tem a morte do Senhor, com o sangue do Senhor, com o sacrifício do Senhor, que foi aceito pelo Pai. É eterno, ocorreu há 2000 anos, mas é novo para você, é atual para você, é fresco para você, é imediato para você. Você creu, imediatamente você recebe a purificação do sangue. Por quê? Porque o que o Senhor realizou no tempo foi eternizado. O sacrifício do Senhor, aquilo que Ele realizou, foi eternizado. Tudo o que Ele realizou foi colocado na eternidade, na dimensão de Deus, que é a dimensão da eternidade. E aí, dessa forma, você pode desfrutar por invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, que tal invocarmos agora o nome do Senhor, né? Invoque agora comigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mais uma vez. Ó Senhor Jesus. Cada vez que clamar esse nome, cada vez que chamar esse nome maravilhoso, esse nome que é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, por invocar esse nome, você está exercitando o seu espírito, e por exercitar o seu espírito, você está, pelo Espírito eterno que habita o seu espírito, você está acessando a dimensão de Deus e você contata o próprio Deus, o Deus que habita a eternidade. Então nós gostaríamos de apresentar isso, né, para você, assim fazendo uma breve revisão, né, desses itens, para que você possa praticar no seu dia a dia, né? Você possa praticar no seu andar, no seu viver, e aí você desfrutar isso no convívio com outras pessoas, no relacionamento com outras pessoas, um relacionamento familiar. Aí você tem disponível a redenção, você tem disponível a purificação, você tem disponível a santidade, você tem disponível a justificação, você poderá desfrutar a renovação no seu espírito, você poderá desfrutar a transformação, você poderá desfrutar até a glorificação. Então todos esses itens estão disponíveis por meio do Espírito, né? E nós precisamos desfrutar tudo isso, meus amados e queridos irmãos, iniciando essa mensagem, né? Então é uma introdução até um pouco longa, mas que o Senhor abençoe, né, a cada um de vocês que tem dado esse carinho de nos dar a sua audiência, né, nessa mensagem, e nessa palavra, né, que Deus possa abençoar ricamente vocês e a sua família,
né? E as pessoas ao redor, quando você desfrutar a reconciliação por meio do Espírito, né? E aquilo que Deus realizou, reconciliando você, colocando em você a palavra da reconciliação, e aí você, naquele instante, você é um ministro da nova aliança. Você tem o ministério da reconciliação. E aí Deus, através de você, possa trazer então a atmosfera de reconciliação para todos os que estiverem ao seu redor, né? Então, que maravilha! Meus amados e queridos irmãos, nós gostaríamos de ler com vocês agora algo que tem sido apresentado para nós no Evangelho de João, né? E nós temos vendo como o tema da palavra, da mensagem 18, a mensagem de hoje, que é Melquisedeque, né? E Melquisedeque é um sacerdócio perfeito e celestial. E nós gostaríamos de ver alguns pontos, antes de entrar assim, nos versículos que abordam sobre Melquisedeque. Nós estamos sentindo, meus amados, que nós estamos sendo agraciados por Deus com uma palavra muito desfrutável, né? E como nós falamos no início, muitas palavras, muito o que dizer sobre o assunto, mas difícil de explicar. Mas que o Senhor, na simplicidade, na pureza, cada vez que acessar esses pontos e esses temas, cada vez vai ampliando, vai abrindo mais. Vai abrindo mais, ampliando mais e vai se tornando cada vez mais acessível, né? Em João, capítulo 13, versículo 31, eu gostaria de ler para vocês esse versículo. Diz assim: quando ele saiu, ele está se referindo a Judas Iscariotes, que o traiu, né? Ele estava participando ali na mesa, e aí ele foi identificado como traidor, e aí ele saiu para entregar o Senhor. Aí diz, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Observem atentamente o versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o sentimento, esse é o desejo, essa é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Aí o Senhor falou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Vamos observar atentamente o versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que o Senhor está falando é que nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. No versículo anterior, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, meus queridos irmãos, aquilo que o Senhor está realizando é algo maravilhoso, é algo excelente, é algo que por meio da experiência, algo que por meio do desfrute, né? Algo que por meio de ter o acesso a Deus que está na eternidade, e Ele começa a trabalhar esses elementos que estão na eternidade, e isso começa a ser produzido, gerado, manifestado na vida dos filhos de Deus. Esse amor que Ele está falando é um amor que Ele diz, como Ele nos amou, nós também possamos nos amar uns aos outros, dessa mesma forma, da mesma forma que Ele nos amou. E quando todos estiverem nesse ambiente, nesse estágio e nessa condição,
vai ter um impacto na sociedade, no mundo, entre as pessoas do nosso convívio, as pessoas do nosso círculo de relacionamento. Eles vão perceber que nós somos discípulos do Senhor. Olha que coisa interessante. A atmosfera de amor, o ambiente de amor, ele vai alcançar um nível de espiritualidade, um nível de realidade que as pessoas vão notar. Esse é um discípulo do Senhor. Quando nós estivermos vivendo esse amor. Nós gostaríamos de ler também um outro versículo para os irmãos. Aqui diz assim, capítulo 17 de João, versículo 20, a oração do Senhor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. João 17, 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa unidade entre os filhos de Deus, entre a irmandade cristã, essa unidade vai trazer o impacto que o mundo vai crer que o Senhor é enviado de Deus. A unidade. Então, meus queridos irmãos, como é importante a unidade. E essa unidade, como ele diz assim na oração, a fim de que todos sejam um. Mas ele diz, de que maneira sejam um? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então essa unidade é a unidade da Trindade divina. Assim como o Filho está no Pai e o Pai é um com o Filho, também nós estejamos neles, no Pai e no Filho. Ou seja, nós estejamos desfrutando da unidade do Deus triuno. E todos nós, desfrutando da unidade do Deus triuno, nós vamos ser um, assim como a Trindade divina é uma. E nós estaremos sendo um na unidade da Trindade divina. Vamos ler de novo. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então nós vamos ser um, mas vamos ser um na Trindade divina, assim como eles são um. Então isso é algo extraordinário, isto é algo maravilhoso e isto é algo que está acessível a nós quando nós invocamos o nome do Senhor e quando nós exercitamos o nosso espírito. Então nós vamos desfrutar dessa unidade. Nós vamos ser inseridos na unidade da Trindade divina, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e inseridos na unidade da Trindade divina. Todos nós então manifestaremos essa unidade. E aí o que ele diz? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aí o mundo vai crer que Jesus é o enviado do Pai. Meus queridos e amados irmãos, o que está sendo colocado para nós, nós podemos assim sonhar sobre esses pontos. Nós podemos almejar esses pontos. Nós podemos entender que isso é viável, isso não é algo inatingível. Pelo contrário, isso é algo que pode ser alcançado. Isso é algo que pode ser atingido. Esse grau de comunhão com Deus triuno, onde o amor de uns para com os outros, assim como o Senhor nos amou, é manifestado. Esse grau de comunhão com o Senhor, onde a unidade da Trindade divina é manifestada, isso é algo possível. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós temos que
receber as palavras do Senhor com simplicidade e pureza e ver a possibilidade disso se tornar visível, isso se tornar real, isso se tornar prático. Até certo ponto, isso já é praticado por nós, isso já é desfrutado por nós, isso já é visível, até certo ponto. Mas o que está sendo apresentado para nós é que isso pode crescer e tomar um grau de intensidade que comece a impactar a sociedade. A sociedade poderá visualizar, né, que há um grupo de pessoas, os filhos de Deus, são as primícias, são os primeiros que alcançaram esse nível, que alcançaram esse estágio. E eles vão notar que é algo tão maravilhoso, é algo tão agradável, que eles vão desejar obter isso para suas vidas. Né? Eles vão ver que isso é a felicidade verdadeira. Eles vão notar que eles a vida inteira buscaram isso e não alcançaram. E agora estão vendo que isso é possível. Eles estão vendo que isso já está sendo praticado por um grupo de pessoas. Eles verão que isso foi alcançado por um grupo de pessoas. E de que maneira? Por meio de exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e contatar o Deus eterno. Ó Senhor Jesus, contatar o Espírito eterno. Ó Senhor Jesus, o amor se manifesta em você. Ó Senhor Jesus, a unidade da Trindade Divina se manifesta em você. Então veja que algo o Senhor está apresentando e mostrando para mim e para você. Vejam que é algo maravilhoso. Isso nós podemos dizer, isso é a alternativa para a sociedade atual, moderna. A sociedade que nós podemos considerar a sociedade que está doente, a sociedade que está carente, a sociedade que está perdida, a sociedade, podemos dizer que está como um navio, e esse navio está furado, e nós estamos vendo que esse navio pode afundar a qualquer momento. Esse navio já está afundando. Essa é a sociedade moderna nos dias atuais. E aí eles vão ver que tem uma alternativa para eles. E qual é essa alternativa? O viver cristão normal, meu e seu e de todos os filhos de Deus. O viver cristão onde o amor é manifestado, o amor ágape, o amor de Deus, o amor divino. Eles vão ver que a unidade é manifestada, a unidade da Trindade Divina, a unidade do Deus triuno é manifestado, é vivida, é prática e é real. Quando eles virem isso, eles vão ver, é isso que eu sempre quis para a minha vida. Então eles vão começar a vir, eles vão começar a buscar, eles vão começar a correr atrás, porque isso fará um impacto na sociedade atual. Meus amados e queridos irmãos, é isso que nós precisamos sonhar, é isso que nós precisamos visualizar, e isso que nós precisamos ver que o Senhor está mostrando para nós, e que isso é possível. Eu posso até dizer para os irmãos que isso já está sendo praticado por nós. Quando você ora pelas pessoas, quando você ora pelos seus parentes, quando você fala, posso orar por você? E aí você pergunta para a pessoa, quando ela aceita a sua oração, há algum assunto que você gostaria que eu orasse? E você começa a orar por essas pessoas. Essas pessoas começam a ser despertadas. Agora nós estamos vendo que o ambiente onde os filhos de Deus, no seu viver, manifestam o amor e a unidade, tem uma grande importância para que as pessoas vejam e sejam introduzidas nesse viver. É algo maravilhoso. Nós gostaríamos de ler com você um versículo muito interessante e muito significativo. Vamos ler o versículo de Zacarias, capítulo 8, e versículo 23. Olha o que diz aqui.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, meus amados irmãos, isso é possível. A palavra do Senhor mostra. As pessoas verão que há algo extraordinário, há algo que não se encontra em lugar nenhum, há algo que é a verdadeira felicidade, há algo que eles estão buscando há muito tempo e não conseguem encontrar. E esse algo é real, é visível, é palpável, é tocável. Eles poderão ver. Estamos vendo que Deus está com vocês, como diz aqui: iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Eles verão Deus no viver da irmandade, eles verão Deus nos grupos familiares de cuidado e multiplicação, eles verão Deus nas reuniões da igreja. O Espírito será manifestado, a manifestação do Espírito será concedida a cada um, mas de uma forma bem mais ampla, visível e palpável. Então eles notarão rapidamente a presença de Deus. E aí com isso, eles então agarrarão nas horas da veste e falarão: queremos ir com vocês. Nós temos ouvido que Deus está com vocês. Isso trará um impacto na sociedade. Meus queridos e amados irmãos, nós desejamos compartilhar isso, tomar um bom tempo, tanto na introdução da mensagem como agora, para mostrar a beleza daquilo que o Senhor está nos mostrando. E como ele conseguir isso? Porque o Senhor é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Compreendes agora? Então isso é possível somente porque o Senhor, ele se tornou o nosso sumo sacerdote perfeito e celestial, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, nós gostaríamos de ler algumas passagens para nós visualizarmos o que o Senhor hoje se tornou para nós, o que o Senhor é para nós, para o nosso desfrute, para a nossa vida, para o nosso viver, o que o Senhor é para nós. E aí então nós podemos, assim como muitos irmãos, nós podemos sorrir, amados irmãos, porque está chegando esse dia está chegando, esse dia chegou, é hora de nos alegrarmos, é hora de festejarmos, é hora de darmos graças ao Senhor. Esse dia chegou, é o dia que nós podemos tocar que o Senhor é tudo isso para nós e está acessível a nós. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler primeiramente Hebreus capítulo 7, versículo 11. Eu vou ler para vocês. Hebreus capítulo 7, versículo 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então nesse versículo nos mostra que houve um sacerdócio na antiga aliança, um sacerdócio no Velho Testamento. Esse sacerdócio era segundo a ordem de Arão. Eram Arão e seus filhos, os filhos de Arão. Então, esse sacerdócio, ele não era suficiente, o sacerdócio arônico, Então, houve a necessidade de que se levantasse outro sacerdote, justamente pela imperfeição do sacerdócio arônico no Antigo Testamento. Vamos ver também o versículo 17, no mesmo capítulo. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor, ele veio da tribo de Judá. E o Senhor
vindo dessa tribo, era uma tribo onde não foi estabelecido sacerdócio. Então, como o Senhor se tornou sacerdote? Porque o sacerdócio do Senhor é um sacerdócio superior ao sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio arônico. Ele foi constituído sacerdote, e foi constituído sacerdote para sempre, ou seja, na eternidade. Ele foi inserido na eternidade como um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ordem sacerdotal é superior ao sacerdócio arônico. Então, vejamos mais alguns versículos. Versículo 28, no mesmo capítulo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Então, esse sacerdote, o sumo sacerdote, o Filho, que foi constituído sumo sacerdote, como nós lemos, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Filho foi constituído esse sumo sacerdote. Esse é perfeito. Ele não tem imperfeição alguma. É algo maravilhoso. Ele não é como os sumos sacerdotes que foram estabelecidos na antiga aliança, que eram sujeitos à fraqueza. Ele era perfeito e ele foi constituído sumo sacerdote para sempre. Então ele foi inserido na eternidade. Vamos ler também o capítulo 8, versículos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito. Essencial, porque havia muitas coisas que dizer, como foi falado, né? Como está escrito, né? Difícil de explicar. Mas aqui está dizendo o essencial. Apesar de ser muitas coisas que dizer, e também difícil de explicar, mas tem a essência, o essencial, o ponto central, né? O ponto-chave. Vejam, das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Nós possuímos tal sumo sacerdote. Amados e queridos irmãos, o sumo sacerdote que você possui, é esse tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, versículo 12, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Vejam o que o Senhor está falando para nós, é algo essencial. Nós possuímos tal sumo sacerdote, mas vejam, mas o que é isso? Isso significa o quê? Que esse sacerdote, ele é capaz, porque o seu sacerdócio é perfeito, o seu sacerdócio é celestial, ele é capaz de introduzir você nessa esfera que nós estamos falando, a esfera do amor ágape e da unidade perfeita da Trindade Divina. Ele é capaz, ele é nosso sumo sacerdote, e um sumo sacerdote de uma ordem superior, uma ordem que é um sacerdócio eterno, perpétuo, para sempre. E nessa esfera, a esfera da eternidade, ela abrange o passado e o futuro. Então, por ser tal sumo sacerdote na dimensão de Deus da eternidade, então houve a prefigura desse sumo sacerdote no Antigo Testamento, que é o sacerdote Melquisedeque. Então foi nessa ordem que o Senhor foi nomeado e estabelecido como o sumo sacerdote. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos contemplar isso.
nós precisamos visualizar, nós precisamos crer, receber, desfrutar. Esse é o nosso sumo sacerdote, um sumo sacerdote que experimentou a humanidade e pode se compadecer das nossas fraquezas. Um sumo sacerdote que está assentado à direita da destra de Deus nos céus, sempre a interceder por nós. Então, todas as vezes que você invoca, ó Senhor Jesus, o que está acontecendo? Isso está desencadeando cada vez mais a infusão da realidade desses fatos e dessas verdades divinas que agora estão na eternidade. Ó Senhor Jesus, então esse amor é um amor eterno. Essa unidade é uma unidade eterna, a unidade da Trindade Divina. O amor é o amor de Deus, o amor eterno. Meus amados e queridos irmãos, se nós entrarmos nessa esfera por através desse sumo sacerdote, o que poderá acontecer em nossas vidas? É isso, meus amados irmãos, que hoje nós estamos apresentando, que está sendo apresentado através dessa mensagem, né? Então, seria interessante nós lermos qual foi a experiência de Abraão no Antigo Testamento, antes de nós encerrarmos essa palavra. Vamos ler em Gênesis capítulo 14, versículos do 19 ao 20. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, por nós recebemos esse falar, né? E um falar maravilhoso, meus amados irmãos. Isso é simplesmente a cura para a humanidade, né? E hoje você que tem essa experiência, né, humana no tempo, nós dizemos assim, né? Mas são todos nós dizemos você, mas são todos nós, né? Temos a experiência humana no tempo, né? E com todas as situações que nós muitas vezes nos encontramos no convívio com as pessoas, né? As pessoas muitas vezes nos machucam, as pessoas muitas vezes nos ofendem, nós somos feridos, muitas vezes nós somos assim, umas pessoas cheias de marcas e feridas por situações do dia a dia, situações cotidianas, né? E não apenas isso, nós ferimos as pessoas também. Nós não somos, vamos usar assim uma palavra, talvez não seja bela, somos flor que se cheire, né? Então, a flor que se cheire é uma flor que tem um aroma agradável, mas nós não somos assim uma flor que se cheire. O que nós somos é que nós ofendemos, nós somos grossos com as nossas esposas, né? Nós somos implacáveis, nós somos intolerantes com as pessoas. Muitas vezes, né, nós no trânsito, nós somos impacientes, nós nos enfurecemos, nós nos encolerizamos, nós amaldiçoamos até. Nós precisamos reconhecer o que nós somos, né? Mas louvado seja o Senhor, porque nós, apesar de sermos tudo isso, né, o Senhor é nosso sumo sacerdote. E Ele é o sumo sacerdote, Ele é perfeito. Então, Ele pode nos salvar totalmente e nos introduzir na glória. Então é isso, meus amados irmãos, é que Ele nos introduz numa esfera tal que a nossa experiência humana também é uma experiência divina, extraordinária. É uma experiência que você pode desfrutar, você pode perdoar, você pode ter paciência. Muitas vezes o Senhor Jesus falando para os discípulos, Pedro falou: até quantas vezes o meu irmão se ofenderá contra mim que eu lhe perdoe, né? Até vezes... Quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? 7 vezes? E ele já achava que era um número. Aí o Senhor: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora estamos vendo que com esse sumo sacerdote perfeito, ele pode nos levar nesse estágio de poder perdoar infinitamente, inúmeras vezes, né? Exercer o perdão, exercer a misericórdia, né? E aí também, meus amados irmãos, nós temos a humildade tão acessível de nós poder também pedir: me perdoe, né? Me desculpe, né? Desculpe-me,
perdoe-me a minha grosseria, né? O meu falar altivo, né? O meu falar irado, né? Nós vamos poder ser pessoas agradáveis, né? E cheias de vida, cheias de vigor, cheias de realidade. Então, esse sacerdote pode nos levar coletivamente a ter este viver. Mas vamos ver o que ocorreu no capítulo 14, né? Capítulo 14 de Gênesis, versículo 19, diz assim, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nesse ponto, foi quando Abraão estava vindo de uma vitória de uma guerra. E nós estamos vendo que nós temos muitos inimigos que nós precisamos vencer. Nós temos muitos inimigos e adversários que estamos em combate, né? Externos e internos. E esses adversários internos são os piores adversários, e é através desses adversários é que nos leva, então, muitas vezes a ter fracassos com os adversários externos. Podem ser várias situações difíceis, turbulências, e nós precisamos ter vitória sobre esses adversários. E Abraão teve um combate, e Abraão teve uma vitória. E depois que ele teve uma vitória, numa guerra que ele teve com 4 reis, então, vindo dessa vitória, nesse contexto, Melquisedeque, então, aparece, né, para Abraão. Melquisedeque. Então, nós vemos como o Senhor entrou na eternidade, foi nomeado sumo sacerdote para sempre, na eternidade. Então isso pode ser revelado no Antigo Testamento, porque a eternidade não tem começo e não tem fim no tempo. Ele entrou na eternidade, e aí então nós vemos que, como na ordem de Melquisedeque, ele sumo sacerdote, então pôde aparecer no Antigo Testamento. Aí aqui diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ofereceu isso para Abraão, que vinha da vitória. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então esse sumo sacerdote, com o seu sacerdócio perfeito, eterno e celestial, através desse sacerdócio, você começa a ter vitória na sua vida, na sua luta contra os adversários. Então, esse sacerdócio é o sacerdócio que nós precisávamos, né? É o sacerdócio que pode nos introduzir na glória. Vamos continuar lendo. Ele diz assim, e tudo lhe deu Abraão, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, para nós vermos a superioridade desse sumo sacerdote, ao ponto de Abraão, aquele que detinha as promessas, aquele de quem se fala que teve também um juramento, né, poder então dar o dízimo. Então, Abraão, que tinha as promessas do juramento, deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Nós podemos ver quão importante e superior é esse sacerdote, né? E foi nessa ordem, então, que o nosso Senhor, ele foi assim estabelecido, ele foi nomeado sumo sacerdote, né? Um sacerdote eterno, um sacerdote perfeito e capaz de nos introduzir na glória, né? Capaz de nos introduzir na Trindade divina, capaz de nos fazer desfrutar da unidade da Trindade divina, capaz de nos fazer desfrutar do amor ágape, o amor divino, o amor verdadeiro, o amor real, né? E um amor que excede o nosso entendimento. Então é algo até sobrenatural, é algo que está na humanidade, é algo que se manifesta no nosso andar, no nosso falar, no nosso viver, no nosso igrejar, na irmandade entre vários irmãos, mas que é algo também extraordinário, é algo superior, é algo celestial, né? Então tudo isso está disponível, né, a cada um dos filhos de Deus, está disponível a você, está disponível a mim. Então nós hoje precisamos crer
Precisamos confiar, precisamos valorizar. Não perca a sua primogenitura. Valorize essas palavras, valorize o igrejar, valorize a prática das palavras proféticas do Senhor. Valorize o que o Senhor tem te dado, valorize o que o Senhor tem colocado nas suas mãos, né? Valorize, continue buscando, que o Senhor, Ele é poderoso, esse nosso sumo sacerdote é poderoso para cumprir as suas promessas em nossa vida, né? Então louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos ficando por aqui, né? E que Deus então possa confirmar o seu chamado, possa confirmar a sua escolha, possa nos fazer os seus escolhidos e possa nos introduzir totalmente na sua glória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus, né? E até a próxima, se Deus quiser.